Imagine uma cidade que se prepara para dormir como qualquer outra, e sem que ela saiba, está à beira de um silêncio que durará séculos. Hoje, um dia antes de as cinzas cobrirem as pedras e as janelas, venha comigo. Caminhe devagar pelos becos cálidos de Pompeia, onde o calor do entardecer ainda prende o cheiro do pão, onde as paredes guardam cores que ninguém imagina que um dia serão redescobertas. Feche a porta da pressa lá fora e deixe que a voz se torne pequena. Ouviu? É o som de uma cidade que ainda respira a rotina. Ao longe, o Vesúvio eleva-se como uma presença tranquila no horizonte. Uma montanha que os homens conhecem pelas encostas e pelas histórias, por seus campos e pela sombra que leva sobre o vale. Estamos em 79 d.C. E se os historiadores nos permitem um número como âncora, por enquanto esqueça datas, pois aquilo que importa nesta noite é o calor dos dedos que amassam a massa, o brilho úmido da tinta numa parede, o murmúrio de uma mãe cobrindo o filho com um manto. Imagine Pompeia no crepúsculo, telhas com tons vermelhos, ruas de pedra gastas pelos passos, janelas com cortinas de linho que deixam escapar retalhos de luz. Os lampiões a óleo começam a ser acesos, e a cidade se enlaça à noite com um cuidado simples, quase doméstico. Se você gosta dessas histórias noturnas, deixe um sinal. Curta e venha mais vezes. Lúcio abrirá a porta do forno com a calma de quem conhece o fogo desde menino. Ele é um homem de mãos grossas, unhas escuras pelo trabalho e um riso que vem pausado, como se as palavras pesassem mais que os pães. O forno ocupa parte da sua vida, uma cavidade de pedra e barro que, sob suas palmas, expira calor e sussurra segredos de trigo. À tarde, quando o sol afrouxou o nó da cidade, Lúcio penteou a massa com cuidado. Não há pressa nessa arte, apenas repetição e atenção. Um gesto, outro gesto, até a crosta se formar perfeita. O interior da padaria é um pequeno mundo. Prateleiras baixas com formas alinhadas, um balcão polido pelo tempo onde o cliente encosta o cotovelo e pede as fatias, um canto onde a mulher de Lúcio, ou a filha, dependendo da noite, enrola figos em massa para os vizinhos que gostam de algo doce. O ar é denso de vapor, doce e terroso, com notas de farinha que sobem como nuvens leves. Quando Lúcio puxa o primeiro tabuleiro, o aroma sobe e prende nas narinas de quem passa pela rua. Alguns param só para respirar, outros trocam uma saudação e seguem, com o saco de pão que aquece a mão. Dentro da casa encostada à padaria, há uma pequena mesa onde um cálice que tem uso de jarra aguarda o jantar. Um rapazinho, talvez neto ou sobrinho, passa as mãos pela superfície morna do balcão, sentindo a vibração do forno. Há uma rotina feita de detalhes. A colher usada para virar o mingau, a tampa de barro do jarro bem encaixada, a toalha com remendos dobrada sobre a cadeira. Lúcio dobrou uma última vez uma massa antes de fechar a porta do forno. Ele não sabe que é a última vez que vai fechar essa porta com essa tranquilidade. Para ele, como para tantos, o dia termina no assobio do vapor e no som metálico da tampa do forno. Enquanto isso, em uma rua de casas com pórticos e implúvios que recolhem a água da chuva, Flávia molha o pincel como quem respira fundo. Ela é jovem, tem as mãos finas manchadas de cor, o vermelho ocre dá um tom de vinho seco aos polegares, e trabalha com a paciência dos que conversam com a parede. Flávia passa a ponta do pincel sobre o afresco, retocando a curva de um peito, a sombra sob uma folha, um brilho no olho de um deus ou de uma mulher. Afrescos são pequenos milagres de cor. As pedras e o reboco absorvem os pigmentos, e a cor se fixa como memória. Ela sabe disso, ou imagina saber. Trabalha como se pudesse, com os movimentos certos, prender a luz naquela camada de gesso. No interior da Domus, a sala principal tem mosaicos que contam histórias de viagens e festas, e um implúvio, onde a água lembra pequenos céus refletidos. Flávia estende uma paleta improvisada, mistura pó de cor com óleo, e fala sozinha em voz baixa, um murmúrio que às vezes é oração e às vezes é instrução. Aqui, menor, mais calor, não deixe que o carmesim escorra. Ela molha o dedo e prova com cuidado, sentindo a textura. Haverá momentos, séculos mais tarde, em que arqueólogos irão apontar para a resistência surpreendente daquela cor e tentar medir, em química, quanto restou. Hoje, porém,
Flávia apenas trabalha, contente em ver o pigmento aderir, em ver a imagem ganhar vida. A casa onde ela trabalha possui também pequenas jarras com restos de frutas secas e um leito improvisado para o aprendiz de pintura, que dorme no chão, enrolado num manto. O cheiro das tintas mistura-se ao do azeite e do vinho ralo deixado para a noite. Depois de algum tempo, Flávia dá um passo atrás, afasta a gaze que cobria a janela e observa a rua, crianças correndo, uma carruagem que passa devagar, o sorriso tranquilo de um vizinho. Ela sabe que as cores que coloca não são eternas, porque nada é eterno, mas existe gosto em tentar a permanência, arrancar um pouco do tempo e colocá-lo numa parede para que outros olhos possam reconhecê-lo. Não é vaidade, é um desejo de que alguém, ainda que distante no futuro, possa sentir a mesma calma que hoje paira no ar. Perto do porto, as cordas rangem como velhas conversas. Marcos, que vem de um barco menor, arruma mercadorias com a precisão de quem sabe o peso de cada caixa. Ele traz tecidos, sal, pequenas ânforas com azeite. Objetos que naquela cidade de ritmos comerciais circulam como pequenas promessas de troca. O porto é um lugar de transição. O cheiro do mar mistura-se com o perfume do mercado, e as vozes das tripulações se fundem com as do terraço. Marcos estica o braço para alcançar uma corda, passa a mão pelo casco encharcado e observa o horizonte com aquele olhar que mede a distância entre a terra e o mar. Os pescadores não falam alto esta tarde. Há uma conversa baixinha, quase confidência, sobre a maré que se comportou de maneira estranha mais cedo. Poucos peixes, água mais quente em certa faixa, uma camada fina de espuma que não costuma estar ali. Há sempre explicações para isso. Correnteza, ventos, pequenas variações que não merecem preocupação. Assim dizem uns aos outros, com a certeza tranquila de quem depende do mar. Marcos escuta e sorri com uma expressão curta. É costume de marinheiro aceitar variações e carregar a carga a bordo. Ele ajeita as mercadorias pensando em devolvê-las à cidade em manhãs de permanência e em repartir o lucro entre quem espera: a esposa, o irmão, o mercado. Do outro lado da rua principal, na penumbra acolhedora de uma casa menor, Valeria dobra o lençol do filho com mãos firmes e suaves. Valeria é costureira, e os retalhos que sobram dos pedidos viram panos, fraldas, pequenas capas para as janelas. A casa dela exala acolhimento. Uma cesta com lã, agulhas guardadas em um pedaço de cerâmica, uma roldana para puxar a água do poço. O menino, que tem os cabelos desalinhados e uma imaginação que não cabe no espaço, brinca com uma pequena boneca de barro. Valeria observa, ajeita o colarinho do manto e conversa com ele a respeito do dia seguinte. Amanhã pode ser que teu tio traga um pão diferente. E ela ri. É um riso que tem algo de proteção, como quem tenta colocar uma tampa na incerteza. Antes de deitar, ela passa a mão pelo rosto do filho, corrige o lenço que cobre a pequena janela e sussurra uma bênção que não é liturgia codificada. Uma frase comum, passada de mãe para filho, um pedido simples para que o lar se mantenha seguro. No alto de uma pequena colina, um templo guarda a quietude de suas colunas. Um sacerdote, figura INTINSA em sua modéstia, acende uma pequena lamparina diante do lar do bairro. Suas palavras são curtas. Não há profecias grandiosas, apenas a preocupação de quem oferece algo para preservar a rotina dos que passam. Ele murmura fórmulas que lembram cuidado e lembrança. Um gesto na direção da casa, um sopro sobre o óleo que alimenta a chama, um aceno para todos os lares de Pompeia. Não há alarde em suas preces, apenas o reconhecimento de que a vida tem rituais que ajudam a costurar dias soltos. As vinetes da cidade se entrelaçam como linhas numa tapeçaria. Cada personagem compõe um fio que, visto de perto, revela texturas. A farinha que poe as mãos de Lúcio, o pigmento que enfeita as unhas de Flávia, a corda que range nas mãos de Marcos, o retalho que estimula a imaginação do menino de Valéria. São gestos mínimos, quase insignificantes, mas que juntos formam o tecido de uma vida compartilhada. Há uma generosidade silenciosa nesses detalhes. Pessoas emprestando um pedaço de pão, marcando uma conta para depois, acolhendo filhos dos vizinhos quando necessário.
Pompeia, naquela tarde, sorri em pequenos atos. Pelas ruelas, animais fazem pequenas alterações de comportamento. Um gato se recosta sobre uma laje quente e permanece imóvel por um tempo maior do que o habitual, como se guardasse algo. Gaivotas cruzam o céu com um barulho menor do que de costume. Esses sinais são sutis. Alguns os notam, outros nem se dão conta. Em uma oficina de olaria, uma mulher ergue a cabeça ao ouvir um ruído, uma vibração leve que percorre o solo. Um tênue tremor que não assusta, apenas chama a atenção. "Viu isso?" pergunta ela ao ajudante, e este responde com um encolher de ombros. Tremores acontecem, ora por atividade subterrânea, ora por brigas de carroças. O cotidiano tem sempre uma explicação para o inesperado. Durante o dia, conversas correm sobre o mercado. "Azeitonas melhores este ano", diz um vendedor. "O trigo trazido da planície era bom", responde outro. O tempo do comércio é feito de pequenos ganhos. Há quem cuide das janelas, quem lave a louça, quem coloque a lavagem no varal. Nada parece fora do lugar. E ainda assim, as pequenas discordâncias se acumulam em detalhes que juntos compõem uma melodia diferente. Um mar com poucas boias, um sopro mais quente no fim da tarde, o som das rodas mais áspero nas pedras. Ninguém prevê nessa harmonia rotineira que há um limite para a continuidade. Quando a tarde começa a ceder ao crepúsculo, a luz toma uma qualidade dourada, como se tudo estivesse sendo pintado por mãos lentas. Os afrescos de Flávia capturam essa luz, e por um momento parecem brilhar de dentro. Nas tabernas, homens e mulheres se reúnem em cadeiras baixas, partilham a bebida e falam de histórias pequenas. Nascida, casamento, visita de um parente. Lúcio empacota o último pão para um cliente de costume, que lembra o gesto com um aceno familiar. Marcos prende as últimas cordas. Prepara o barco para a noite, pensando no próximo dia. Valeria cobre o menino e coloca a boneca de barro ao seu lado. Tudo encontra seu lugar em rotinas que confortam. E então a cidade se prepara para dormir. As lâmpadas a óleo começam a ser apagadas uma a uma. No pórtico da Domus, a sombra alonga suas linhas. Um vento leve percorre as ruas, arrastando pequenos fragmentos de poeira e o perfume de ervas secas que alguém carregou. Há uma sensação de que algo foi interrompido num compasso suave, como quando se para um instrumento no meio de um acorde. As vozes ficam baixas. Até os passos, sobre as lajes polidas, parecem reduzir sua intensidade, como se a noite pedisse gentileza. Nesse momento, a cidade inteira toma um fôlego. Dentro de suas casas, objetos simples se tornam testemunhas silenciosas. Uma xícara manchada, aguardando ser lavada, um par de sandálias ao lado do leito, um pedaço de lã deixado no tear. Há uma intimidade palpável na maneira como as pessoas arrumam os pertences para a noite. Um cuidado que diz até amanhã, sem a certeza que a frase costuma carregar. As palavras noturnas de despedida ecoam, às vezes trocadas sem olhar. Há quem feche a janela e deixe uma fresta para ouvir a rua, quem tranque a porta e recuse qualquer ruído. Aos poucos, as ruelas ficam mais silenciosas. O mercado fecha suas barracas. Um cachorro solitário aparece e fareja restos de comida. Depois se deita ao sol residual da laje e geme baixinho. Uma brisa traz um odor tênue, difícil de descrever. Um fundo ácido mesclado a um cheiro de minerais, algo que se mistura com o perfume do óleo nas lamparinas. Alguns homens detêm-se para comentar o cheiro, outros ignoram, atribuindo-o a trabalhos de metal ou a alguma fornalha distante. O sacerdote, naquela hora, percorre novamente a rua que circunda o templo. Acende uma lamparina para os lares e se concentra na chama, observando-a com respeito. Enquanto a cidade adensa seu silêncio, pequenas luzes ainda tremulam nas janelas. Flávia ainda retoca a última curva do afresco. Lúcio pega a vassoura para varrer o pó que ficou no balcão. Marcos verifica a amarra final no convés. Valeria, no interior de sua casa, encaixa o último botão no manto do menino. Tudo isso leva a um tom de normalidade calma. O tipo de normalidade que, poucos sabem, é preciosa por si só. E então, de maneira quase imperceptível, um sussurro percorre as pedras. Um tremor mais nítido do que o da tarde. Começa sutil, como se o chão murmurasse.
Algumas jarras no alpendre vibram e produzem um som fino. Um vaso de barro tomba no apartadouro de uma casa sem quebrar, apenas rolar e ficar mudo. Alguém solta um "ah" contido. E há o silêncio entre as reações. Não é pânico, é surpresa e atenção. As pessoas se encaram, trocam perguntas sem alarde. Sentiu? Foi fraco. O chão tremia mais cedo. Comentários curtos, sem pressa. Os animais, que tantas vezes percebem antes dos homens, mostram inquietude moderada. Um cão uiva baixinho, um cavalo mexe as orelhas, um gato se espreguiça e pula com delicadeza para um telhado próximo. Ainda assim, a noite volta a chamar. As técnicas de cuidar da casa respondem. Lúcio checa o forno uma última vez, batendo a pá na borda para observar o som. Flávia tira a gaze do afresco e cobre-a com cuidado. Marcos prende os nós que conhece de tanto praticar. Valéria entrelaça mais 2 linhas no lençol do filho. Algumas pessoas discutem entre si sobre o que significa esse tremor. Alguns sugerem que é só trabalho subterrâneo, um pequeno deslize de rocha. Outros lembram de histórias antigas de movimentos ocasionais. Há quem ofereça um pedaço de pão à mesa do vizinho para mostrar que mesmo com perguntas, a vida continua. A conversa é procedente de quem prefere colocar a rotina acima do medo. A noite avança. As sombras alongam-se e então encobrem as ruelas. Um som novo percorre o ar. Um estalo distante, como de madeira que cede, ou como se uma parede muito antiga lembrasse um movimento antigo. Nada se rompe de maneira dramática. Apenas há um som que chega mais próximo do que antes. Algumas luzes trêmulas vacilam e recuperam a calma. A cidade aguarda, com seus olhos e seus ouvidos atentos, uma resposta que talvez não venha. No limiar entre o sono e a vigília, a sensação de suspensão fortalece. O ar parece mais pesado sobre as lajes. Há um gosto metálico quase imperceptível na boca quando se inspira. Alguns, que sempre mediram a vida pela rotina, deslocam-se para junto da janela e observam o Vesúvio com um olhar que mistura curiosidade e familiaridade. A montanha permanece imóvel, serena como testemunha, como relevo antigo. Ao redor dela, o céu escurece com o azul profundo de fim de tarde, e as estrelas, ainda tímidas, começam a surgir. As conversas vão diminuindo, e a cidade, de novo, repousa. Mas há uma mudança de tom, nada vívido, apenas um desajuste no compasso que antes soava regular. Cada personagem volta para seus cantos com um leve peso no peito, uma atenção acesa. Lúcio tranca a padaria, puxa a lona que cobre a vitrine e dá uma última olhada ao forno. Flávia coloca o pincel margarida na paleta, respira fundo e apaga a vela que mantinha o afresco iluminado. Marcos prende o último nó. Sobe a escada do convés e observa o mar. Não vê espuma estranha dessa vez, apenas uma linha densa de horizonte que o faz franzir o senho. Valeria aperta o filho contra o peito, como quem protege um tempo que, para ela, é todo aquilo que tem. E então, no silêncio quase completo, algo fino atravessa o céu. Um brilho que não é estrela, uma chama tênue que risca o ar por um instante, desaparece e deixa uma trilha muito sutil. Não é um fogo que arde em superfície, é outra coisa. Um sinal que a natureza deu e que apenas alguns talvez notaram. A cidade dorme, ou tenta dormir. O som das ondas se mistura ao ruído distante de uma forja. Os passos tornaram-se menos frequentes, mas, em muitos lares, as portas permanecem apenas encostadas, não trancadas, porque confiar no próximo é também uma maneira de viver. Em alguma esquina, um velho conta uma história curta para quem ainda acorda. Uma anedota sobre quando uma carruagem se quebrou no inverno, e ri baixo no final. A vida continua como sempre continuou, numa sucessão de pequenas resistências. No entanto, entre as linhas do cotidiano, há agora uma tensão levemente mais densa, um fio tênue e esticado, pronto para vibrar. E a cidade inteira parece guardá-lo com delicadeza, como quem segura o fôlego antes de falar uma palavra importante. As janelas se fecham, os afrescos são cobertos, o mar recua num silêncio que nem todos notam. Esses sinais, quando somados, formam uma canção que poucos conseguem traduzir. Um entardecer com toques de diferença,
uma noite com ecos de movimento. É nesse lugar, nesse silêncio que segura muitas pequenas vidas, que terminamos nossa caminhada por hoje. Ainda há histórias a dizer. Ainda há passos a ouvir. Ainda há pães por assar, afrescos por retocar, mercadorias por descarregar, lençóis por dobrar. Mas a cidade respira agora um silêncio com ranhuras, como papel que foi dobrado e tem marcas que não se desfazem. Alguns vão dormir com a sensação de que a noite foi apenas diferente. Outros, sem saber, levarão para o leito uma inquietação que mal sabem nomear. Lá fora, a lua é apenas uma luneta pálida. Lá dentro, as lâmpadas a óleo se apagam e o mundo se reduz ao murmurinho dos lares. E em algum lugar entre o sono e o sonho, o Vesúvio permanece imóvel, um corpo que guarda suas memórias. A cidade se recolhe e as pessoas se entregam ao descanso. Mas o ar mudou. Há um odor tênue, um tremor que permanece como lembrança nas paredes. Uma laje que range uma última vez. Um talher que se acomoda diferente no balcão. Uma sombra que demora mais a desaparecer. Quando a noite estiver mais densa e os passos cessarem quase por completo, uma figura move-se ainda pelas ruelas. Um homem que carrega uma lamparina e que verifica por hábito que as travessas das casas estejam seguras. Ele passa pela frente da padaria de Lúcio, observa a lona e nota uma pequena rachadura no chão diante da porta. Fina, quase como um traço desenhado por um lápis. Ele pousa a mão sobre a pedra, sente a vibração suave que percorre o subsolo e não diz nada. Reserva para si o pequeno estranhamento. Segue adiante, como tantos outros gestos desta noite. Um cuidado sereno. E assim, Pompeia naquela véspera, fecha seus olhos e escuta o mundo respirar. A noite prossegue, imensa como um tecido escuro estendido sobre os telhados. Dentro das casas, os corpos se acomodam em posições de descanso que ninguém ainda suspeita que poderão, séculos depois, tornar-se objetos de estudo. Dormem de costas, de lado, com o braço por baixo da cabeça, com a face encostada na palma. Dormem com a barba mal aparada esparramando-se sobre o peito, com o cabelo ainda úmido do banho, com a respiração tranquila que mede o tempo das casas. Há movimentos tão pequenos que só a pedra repete. Um pé que se ajeita, um cobertor que escorrega um pouco, um suspiro que pede apenas ar. Os lampiões a óleo expiram suas últimas gotas de luz. Uma vela vai ao fim com a paciência de uma pequena chama que cunha sombras. No silêncio da madrugada, o mundo parece virar um grande ouvido. Lúcio, que fechou a padaria com as mãos polvilhadas de farinha, dorme com o cheiro do fermento ainda preso às unhas. Seu sonho é de gestos. Molda pães com os dedos. Cuida do forno como se fosse um animal amigo que precisa ser alimentado. Em certo momento onírico, ele abre a porta da padaria e encontra uma fila de vizinhos que sorriem e seguram pães quentes com cuidado de quem recebe bênçãos. O vapor sobe, brando, e há uma sensação de que o calor protege. Lúcio acorda antes do amanhecer, como faz de costume, não por presságio, mas por hábito. O corpo treinado a ouvir o tempo do pão. Ele passa a mão pelo avental, sacode o pó de farinha e escuta a rua. Um gato aloja-se numa calha. Lá fora, um pássaro piou, uma cartada discreta de vida no ar. Flávia, deitada numa esteira fina ao lado da domus onde trabalha, tem sonhos em que as cores não secam. Ela percorre corredores pintados por si e por outros, e cada afresco responde. A pele dos retratos brilha, os cabelos têm reflexos que mudam de acordo com o ângulo de quem observa. Em seu sonho, uma mão deixa uma marca de pigmento no chão, e essa marca persiste como memória. Ao acordar, antes mesmo do sol, ela sente o gosto metálico da noite na língua e fica alguns instantes sentada, olhando para o recipiente onde guardou os últimos pós de cor. As latas de pigmento parecem adormecidas, com a superfície coberta de pó fino. Ela, por inércia, toca o vermelho ocre, aproxima-se e cheira, um gesto que mistura o ofício e o carinho. Marcos, no convés, dorme enrolado num manto que cheira a sal e a madeira velha. Em sonhos, navega por caminhos que misturam porto e estrada, levando mercadorias para quem as espera e trazendo histórias que alisam o rosto das crianças.
A noite marinha o envolve como uma prece. Ele sente sob as solas o balanço que, mesmo parado, o corpo conserva. Acorda com os movimentos das redes, com os rangidos dos mastros que a madrugada resfria. Sente um pouco menos de vento do que é costume pela manhã, e nota que a água, perto do cais, parece imóvel numa camada que brilha de maneira muito regular, quase como um espelho que não respira. Não chama a atenção de imediato. Para um homem do mar, a superfície do porto varia, ora mansa, ora brava. Marcos empurra uma caixa, ajeita uma ânfora e pensa no próximo carregamento. Valéria, que repousou no mesmo quarto onde o filho dorme, levanta-se devagar para checar o menino. O corpo pequeno enrolado, as mãos entrelaçadas sobre a barriga, as feições suaves que uma mãe sabe como ninguém interpretar. Ela aproxima o dedo do rosto dele, sente o calor, confirma com os olhos que tudo está bem. No escuro, ouve ao longe o ruído da cidade, e um pensamento simples a invade, que amanhã, talvez alguém precise de uma capa costurada por ela, ou de um remendo, ou de um pedaço de tecido bem dobrado. A vida é feita dessas pequenas comissões. Antes de se deitar novamente, Valeria volta a passar a mão sobre a boneca de barro, a pequena companheira que já viu mais histórias do que muitos objetos eruditos, e a coloca mais perto do menino, como se estendesse um abraço. O sacerdote, cujo hábito é de silêncio e observação, vigia a chama do pequeno altar. Não por medo, nem por previsão de grandes mudanças, vigia por fidelidade ao gesto. Ao redor do fogo, deixa-se rodear por uma calma ritual. Acende mais um pavio, corrige o fio de azeite que escorre e sussurra uma série de palavras repetidas que, para ele, são cordas que amarram os dias. Ele nota, à sua maneira, que algumas lamparinas têm uma luz menos firme, que o óleo, por vezes, estala de forma diferente. Tais pequenas variações entram em sua lista mental de cuidados, e mais tarde serão parte das memórias que conta a quem vem pedir conselhos. A madrugada tem um tom íntimo e quase invisível. O céu, que pouco antes era um tecido escuro espesso, começa a afinar sua tonalidade para um azul profundo e a sugerir o primeiro beijo do dia. A cidade, que passou horas em repouso, acorda em movimentos lentos, portas que se abrem com cautela, uma mulher que joga água para varrer a poeira, um homem que arrasta um barril para a beira da rua. O ar logo matiza-se com cheiros conhecidos, azeite aquecido, o primeiro café, ou aquilo que de mais próximo se tem a uma bebida quente. Pão quente fumegante. Essas fragrâncias parecem costurar o tempo. É a manhã pendendo sobre Pompeia. Os primeiros vendedores preparam as barracas. A cidade se espreguiça. Lúcio rega o forno com o cuidado de quem insiste em critérios precisos. A temperatura, a quantidade de lenha, a espessura da massa. As crianças, que conhecem o mundo antes mesmo de aprenderem a medir o perigo, correm entre as pernas dos adultos com uma confiança que é própria dos que não supõem que o amanhã será diferente do hoje. Flávia aparece com a paleta de cores e um pano para limpar o excesso, e vai abrindo a janela para que uma luz mais crua permita-lhe distinguir tons. Marcos traz da água um barulho que a cidade reconhece como música. Os barcos acendem cordas, e existem conversas sobre destinos e mercadorias. Valeria estende roupas no varal, e a dança delas no ar é como um pequeno mapa de vida. No mercado, falam-se das safras, das entradas e saídas de prata, das necessidades de cada um. É um diálogo que mistura negócios e afetos. Paga-se uma dívida em troca de favores. Empresta-se um pedaço de tecido com a promessa de restituição. Alguém comenta que a colheita do campo vizinho foi generosa e que a família do fazendeiro trará vinho em abundância. Outro murmura que houve um pequeno mal-entendido entre dois vizinhos, nada que justificasse rompimentos. Assim se tece a rede social da cidade. Cada fio reforça o outro. Perto da costa, o mar volta a ser observado com atenção aumentada. Homens que todos os dias leem os detalhes da água perguntam-se uns aos outros sobre a temperatura que sentiram mais cedo. A corrente estava diferente, diz um, e outro concorda com um gesto que é de homem que conhece o valor de tais observações. No entanto, entre as muitas explicações possíveis, vento, corrente e mudança de estação, ninguém aponta para algo que seja claramente extraordinário.
Curiosidade e experiência misturam-se, mas a normalidade pesa mais. Ao meio-dia, a cidade adquire um tom de calor denso. O azul do céu é intenso, e o sol parece convidar a pausas. As casas abrem brevemente cortinas, e implúvios retêm pequenas poças que cintilam como espelhos acalmados. Flávia retoca o afresco com uma diligência que a faz esquecer a hora. Ela imagina um dia distante no qual alguém vai olhar para aquela parede e decifrar, por entre as cores e as fissuras, um modo de viver. Lúcio, com os braços marcados pela labuta, troca bocados de pão por sorrisos na portaria. Comenta com os fregueses que a massa levou bem e que a fermentação foi melhor do que no mês anterior. Marcos fecha um negócio e combina uma entrega para o fim da tarde. Ele pensa, sem querer dramatizar, que o mar hoje foi generoso na moeda do alimento. Durante a tarde, as vibrações do chão despertam mais uma vez, leves, quase insignificantes, e as pessoas notam com a mesma calma que notaram o tremor da véspera. Há conversas sobre o que pode causar tais movimentos, histórias de rochas que descem nas estradas, um talude que cedeu há anos, trabalhos de construção mais adiante. O sacerdote, enquanto acende mais uma lamparina, inclina a cabeça e recolhe as palavras de quem lhe pede uma explicação. Não há profecias, somente a vontade de oferecer um gesto que acalme, um pequeno ritual de azeite e fumaça, uma expressão como quem sela um aceno de permanecer. O fim da tarde traz consigo um calor que parece impregnado de todos os pequenos cheiros da cidade. Especiarias, ervas secas, fumaça de fornos, a maresia que sobe de vez em quando. As vendedoras de rua empilham as mercadorias. As crianças começam a correr mais livremente, porque sabem que a noite se aproxima e que é tempo de apanhar o último dia. Flávia faz uma pausa para beber um pouco de vinho ralo e deixa a tinta secar com a paciência de sempre. Lúcio dá-se ao prazer de observar as nuvens, procurando nelas imagens como quem lê um livro antigo. Marcos, que retorna do cais para a hora do jantar, nota que o horizonte parece ter um comportamento estranho. Uma colina de nuvens paira mais firme perto do Vesúvio, como se houvesse ali uma massa de ar que não se mescla. Ele comenta com um amigo que estraga a observação com um sorriso e um comentário trivial, e ambos caem no costume de apelidar quase tudo com leveza. Na esquina de uma rua menos movimentada há uma senhora que vende pequenas porções de ervas para chá. Ela fecha a banca mais cedo do que de costume, não por medo, apenas porque seu corpo sente cansaço. Ela olha para o céu e diz, para si mesma, que gosta de quando o entardecer pinta o mundo com cores profundas, e ao dizer isso, parece querer prender a beleza num bolso invisível. É um gesto comum, quase supersticioso, dizer alto que algo é bonito para que a beleza não vá embora. À medida que a tarde declina, as pessoas começam a preparar as refeições que serão compartilhadas. Panelas se enchem de água, pedaços de legumes cortam o silêncio, o cheiro do alho dourando aparece como promessa. Em muitos lares há pequenas conversas sobre quem visitará quem no dia seguinte. Combinam-se encontros, troca-se louça. A vida, nesse entrelaçar de tarefas simples, parece uma rede que dificilmente se rompe. Porém, mesmo no compasso familiar, as linhas do tempo entortam-se com pequenos sinais. Uma fumaça mais espessa ao longe. Um som de pedregulho pequeno rolando numa encosta. Uma conversa no mercado que por um minuto para e olha em direção ao Vesúvio. As pessoas que trabalham com a terra e com o mar sentem, cada uma a seu modo, que o dia trouxe variações que não são exatamente naturais, mas nada que convença a todos da mesma maneira. Os especialistas em negócio continuam a contar o lucro. As mães olham para seus filhos como se lessem futuros possíveis nas mãos que seguram. Os artesãos encaram as ferramentas com um cuidado renovado, como quem trata de matar a negligência diária. Quando a noite se aproxima outra vez, há um movimento quase cerimonial. As janelas se cobrem, as portas se trancam, algumas apenas encostadas, outras de fato fechadas com seguro, e a cidade se reorganiza em torno de uma escuridão que, em Pompeia, é feita também de lampejos e sombras. Lúcio coloca a última fornada em locais que o calor ainda alcança. Flávia faz uma última medição de cor. Marcos confere as redes.
Valeria cobre os olhos do menino com uma proteção de tecido. O sacerdote circunda o bairro com passos lentos. Cada gesto é um ato de cuidado. Há noites em que se caminha com a convicção de que o amanhã será igual ao de ontem. Há noites em que se sente sem nome que algo é diferente. Esta não é de pânico, e tampouco é de alegria. É uma noite tingida de atenção. Pessoas trocam palavras mais longas, mais amáveis. Talvez porque o âmago de cada um reconheça que a intimidade pode conter o inesperado. Um jovem se aproxima da janela e chama discretamente a vizinha para dividir um pouco de vinho. Uma senhora põe sobre a mesa um pão maior do que costuma colocar e diz que o irmão vem passar a noite. Um homem compra um pedaço de tecido para fazer um presente até para um desconhecido. Pequenas generosidades, pequenas confirmações de socialidade. Passam as horas. A lua sobe, gentil. As estrelas, testemunhas antigas, cintilam no mesmo lugar que mantinham antes de tantas vidas. Há uma qualidade quase musical no modo como a cidade respira. Passos que se repetem em cadência, portas que rangem com a mesma entonação, sombras que se alongam e encurtam com uma exatidão que só o tempo confere. Esses ritmos, no entanto, começam a ser salpicados por uma curiosidade física. Um som baixo, persistente, que vem do subsolo como se fosse o rumor de um grande animal distante. O som, inicialmente imperceptível, ganha um contorno mais definido, não um estrondo, mas uma vibração contínua, um sussurro que percorre a base das paredes e provoca um arrepio nas cerâmicas. As pessoas ouvem e não sabem nomear. Alguém comenta que o mundo, às vezes, emite vozes que pertencem a outras épocas. Outros riem e atribuem a sons cotidianos. O sacerdote, que sabe ouvir mais do que falar, coloca a palma da mão sobre uma estátua do lar e diz baixo: que se mantenha a calma e que as casas tenham proteção. Não é um pedido por intervenção sobrenatural, apenas uma palavra que ajuda a unir o corpo da comunidade. As rotinas continuam, mas agora com um cabelo diferente, mais atento, mais guardado. E então, quando a noite chega ao seu ponto mais denso, há uma pausa, um pequeno espaço no ritmo que parece esperar por algo. As lâmpadas se apagam e o mundo inteiro parece suspender o ar. As pessoas se olham, sabem que naquele silêncio existe algo que apenas o tempo dirá. É nessa suspensão que a cidade descansa, não para cumprir um destino, não para reagir a um sinal inapelável, mas como quem aceita que a vida é sempre uma sucessão de instantes preciosos, uns sobre os outros. Séculos depois, a terra que cobriu Pompeia é removida com uma paciência inversa à que a cidade viveu. Não mais para o trabalho cotidiano, mas para que as memórias possam respirar outra vez. Eu caminho entre valas e camadas de solo como quem lê páginas de um livro antigo, segurando nas mãos uma pincel e um instrumento que limpa as histórias sem as destruir. Sou arqueólogo e, ao mesmo tempo, narrador de objetos. Cada fragmento que aparece traz consigo o que uma vez foi toque, gesto, uso. Há horas em que me permito ficar parado por muito tempo diante de uma peça quebrada, imaginando a mão que a segurou, o que disse quando a lavou, se a riu ao fazer uma brincadeira. Há outras em que guardo o silêncio, porque sei que as palavras às vezes violentam as coisas. Quando os escavadores chegaram ao que hoje chamamos de Porta de Herculano, encontraram não apenas paredes, mas espaços vitrificados de gestos interrompidos, utensílios arrumados, uma xícara caída, um leito ainda com marcas que indicam que alguém estivera deitado. Entre as camadas de pó, os arqueólogos, com o cuidado de quem manipula relíquias de intimidade, perceberam que ali havia mais do que restos. Havia vidas inteiras. E foi preciso, então, inventar um método para preservar aquilo que o tempo petrificara. Surgiram os moldes em gesso, técnica que busca transformar espaço oco deixado pelo corpo em forma compreensível ao toque humano moderno. Dessa forma, as posições que o tempo congelou ganharam contornos que podemos agora ver e quase ouvir. Lembro-me com clareza do dia em que, ao levantar a lona sobre uma vala, encontrei o espaço onde uma família talvez jantara, com louças ainda dispostas. A camada superior de sedimentos parecia uma nuvem comprimida. Ao retirá-la, percebemos que havia o negativo de um corpo humano recostado numa parede.
uma curva de ombro que denunciava o simples ato de repousar. Tomamos cuidado para não apressar o processo. Pincelamos, sopramos, removermos o pó milímetro a milímetro. Quando o molde finalmente foi aplicado e endureceu, retiramos o sedimento retirado por dentro, e ali estava o contorno, a sugestão de um braço, a sombra de uma perna. A forma, em gesso claro, deu-nos uma sensação estranha de proximidade. Era possível ver a posição que alguém tivera naquele dia, talvez com um cobertor, talvez com um cordão de tecido ainda apertando a cintura. Não sabíamos o nome desse alguém. Só sabíamos que fora inteiro enquanto esteve ali. As paredes pintadas que Flávia talvez retocara resistiram de maneira bem distinta. Em alguns casos, o pigmento aderira ao reboco, invisível à primeira vista, e só após a retirada do extrato superficial voltava à luz com uma força que nos surpreendia. Cores vermelhas, azuis que mantinham um certo brilho mesmo depois de milênios. Desenhos de plantas e animais que nos ouviam contar sobre estilos e técnicas dos artesãos. Sempre digo, quando conduzo um grupo pelo sítio, que há um diálogo curioso entre o que foi pintado e o que foi verdadeira vida. Não estamos apenas observando arte, mas a tentativa humana de parar o tempo e colocá-lo numa parede. O forno de Lúcio, que hoje se vê como uma cavidade escura dentro de uma estrutura ainda fumacenta, conserva marcas de calor que contam sobre o uso. Encontramos, entre as prateleiras de barro, fragmentos de cestas e o que poderia ser restos de massa ressecada, vestígios mínimos que, no entanto, contam a história do pão, esse alimento que é ao mesmo tempo nutrição e ritual. Quando mostro esses pedaços ao público do museu, falo com cuidado. Explico que podemos imaginar o gesto de amassar, o gesto de inserir no forno, a peneira passando o pó de farinha. Mas explico também que tudo isso é reconstrução, uma hipótese amorosa baseada em evidências. Há objetos que nos surpreendem por sua simplicidade e força. Uma boneca de barro, com traços rudimentares, olhos marcados, que talvez tenha pertencido a uma menina como a do quarto de Valéria. Uma pequena rede mal dobrada. Uma bandeja com marcas de uso que sugerem ter sido muitas vezes polida. Esses achados nos permitem, com a devida humildade, entrelaçar vida e objeto. Ao colocá-los em vitrines, enfrentamos a difícil tarefa de não transformar suas narrativas em dramas ou em objetos de espetáculo. Eles são antes convites a imaginar. O trabalho de escavar Pompeia é, por natureza, íntimo. Escavamos em camadas, e cada camada é um tempo diferente. Há dias em que, ao retirar uma camada de cinza, descobrimos um mosaico com padrões surpreendentemente vivos. Há outros em que a única coisa que emerge é um fragmento de cassete com inscrições que nos ajudam a mapear rotinas. Cada peça demanda cuidado, pulso firme e uma voz baixa. Eu, pessoalmente, prefiro a voz baixa. Falo com as pedras como se falasse com idosos que guardam segredos. Pergunto, proponho, mas não imponho. Com o passar dos anos, as técnicas se aprimoraram. Hoje conseguimos digitalizar paredes, reconstruir virtualmente ambientes que nos foram apresentados apenas com recortes. Mas, por mais que a tecnologia amplie nosso alcance, nada substitui a sensação de tocar algo que guardou a marca de uma mão humana. Essa sensação é, a meu ver, a razão profunda do trabalho arqueológico. Devolver, por meio de cuidado e imaginação fundamentada, uma forma de presença. Quando trago um grupo de estudantes a pé do sítio ao depósito, gosto de mostrar, primeiro, as formas em gesso. Elas são ao mesmo tempo tristes e belas, formas brancas que sugerem curvas e posturas. Em silêncio, as pessoas passam os dedos sobre o vidro da vitrine e sentem, por osmose, a humanidade ali esculpida. Perguntam quem eram, o que comeram, se sentiram medo. Não temos todas as respostas. O que temos é a responsabilidade de narrar com respeito e com a consciência de que, ao nomear, podemos limitar o que era vasto. As jarras e ânforas, muitas vezes rotuladas com símbolos comerciais, contam também sobre trocas e sobre redes de afeto. Encontramos, por vezes, recibos. Pequenas inscrições em cera ou calcário que indicam contas, dívidas, pagamentos. São elementos que nos lembram que as relações econômicas também são formas de vida. Quando exponho esses fragmentos, procuro fazer com que o visitante possa imaginar não só o ato de comprar,
mas o momento de negociar, rir, fazer as contas, relembrar um parente distante. E então há os afrescos que, uma vez revelados, voltam a colorir um espaço que, por séculos, esteve cinzento. Ver as cores sobreviventes é encontrar resiliência. Entender que certos pigmentos resistem por motivos químicos e por casos de sorte. Em laboratórios, conservadores trabalham por horas para estabilizar a superfície, para não deixar que a passagem ao ar livre leve embora aquilo que restou. Nesses momentos, sentimos que somos guardiões temporários. A parede que Flávia tocou um dia é agora objeto de cuidado que atravessa tempos. Os visitantes que percorrem o museu depois trazem consigo um misto de curiosidade e melancolia. Alguns olham apenas para as peças mais vistosas. Outros param por mais tempo diante de uma xícara lascada ou de uma simples peça infantil. Percebo que o que mais toca as pessoas é a intimidade evidente. A sugestão de que, por trás do pó, existiam rostos semelhantes aos nossos, com vontades e desejos pequenos e grandes. Muitos deixam flores ou escrevem bilhetes, como se quisessem restaurar, por meio de um gesto, uma continuidade que a Terra interrompeu. Quando falo das peças no auditório, gosto de fechar com um convite. Imaginem a mão que prendeu este mosaico. Imaginem a voz que falou o nome de alguém muito querido e que deixou o copo sobre a mesa. É um exercício de empatia. É também uma forma de provar que a arqueologia é, em última análise, um modo de manter viva uma conversa entre tempos. Numa manhã, em que o vento soprava de sul e trazia um cheiro que parecia, por instantes, aproximar o presente do passado, encontrei um pequeno fragmento de cerâmica decorado. Ao limpá-lo, vi uma marca que, por um segundo, me fez supor que aquela cerâmica fora manuseada por uma criança. Lembrei-me de Valeria, do menino e da boneca de barro. Não posso afirmar que a peça pertenceu àquela família imaginada. Posso, contudo, dizer que a peça e a história se encontram numa textura de plausibilidade que nos permite, com carinho, entrelaçá-las. A cada visita que faço ao sítio, trago comigo a lembrança do que aprendemos naquele chuvisco inicial de descoberta, que os objetos falam em silêncio, que as paredes guardam tons e que a terra, quando removida com ternura, devolve-nos ecos de vida. É uma tarefa lenta, que exige repetições e perguntas, muitas perguntas. E por fim, quando recolho as ferramentas ao cair do dia e fecho as lonas sobre as valas, há um gesto de gratidão que sempre se repete. Agradeço pela paciência da terra, pela generosidade do solo que nos entrega um segredo. Às vezes, deito a mão na superfície áspera de uma ânfora e lembro que houve um tempo em que outro ser, desconhecido, teve pressa para limpá-la, secá-la, empilhá-la. É essa consciência que me impede de transformar a escavação em espetáculo. Elas foram vidas, não meras peças de coleção. Voltando para casa, passo por vitrines do pequeno museu local. Vejo rostos que ficaram para trás nas imagens, contornos brancos de gesso que lembram posições de descanso e pequenas figuras pintadas que ainda mantêm pigmentos. Crianças que passam com suas mães apontam, curiosas, para objetos que, se pudessem, talvez lhes respondessem. Sento-me por um instante em um banco e deixo que o silêncio do museu se reacostume ao meu ritmo. Penso em Lúcio, em Flávia, em Marcos, em Valéria, nomes que são agora possibilidades entre tantas. E sinto uma espécie de reverência, não pela tragédia que cobriu Pompeia, mas pela preciosa teimosia da vida que se manifestou ali, com toda a sua cotidianidade. Antes de encerrar minha jornada pelo sítio e pelo museu, convido você, que me ouviu até aqui, a uma pequena reflexão. Quando encontrar uma peça de cerâmica quebrada numa feira de antiguidade, quando passar em frente a uma vitrine com mosaicos, ou quando simplesmente observar a mesa da sua casa, considere as mãos que já seguraram aquilo. Pense na rede de afetos que um objeto carrega. Se esta história tocou você, diga nos comentários qual pequena cena ficou na sua mente. E se puder, visite um museu local. Boa noite.